Agora nós vamos falar um pouco de quais elementos gráficos usar. Então são recomendações de que tipo de elemento gráfico você deve utilizar de acordo com o dado. Então, por exemplo, se você tem dados discretos, uma categoria, você deve usar um gráfico de barras vertical, né? Nós já falamos das vantagens de você usar um gráfico de barras vertical, principalmente lá quando nós vimos a capacidade de percepção do cérebro humano. Se você tiver muitas categorias, então você deve usar um gráfico de barras horizontal em vez de vertical. Então aqui a gente tem à esquerda um gráfico de barras vertical, quando são poucas categorias, e à direita um gráfico de barras horizontal, já que temos muitos dados, muitas categorias. Nós falamos várias vezes das recomendações de não usar o gráfico de setor, o gráfico de pizza. Quais são os casos que você pode usar um gráfico de setor? Quando você quer comparar poucas dimensões e você não precisa de uma precisão nessa comparação. Então, por exemplo, é um tipo de comparação que, se você ficar em dúvida em ordenar os elementos do gráfico, os dados do gráfico, não tem problema. Então, nesse caso, você pode usar um gráfico de setor, um gráfico de pizza. Se ele tiver muitas dimensões, tiver muitos dados, você pode criar, por exemplo, um top 5 ou um top 10 e assim você limita as dimensões do gráfico, né? Com mais de 10 elementos, o gráfico provavelmente ele vai ficar inútil, né? Não vai ter muita utilidade, ele vai ficar muito feio. Dados temporais, você vai usar um gráfico de linhas e você vai ter o tempo no eixo horizontal, no eixo X, e a variável no eixo Y, no eixo vertical. Dados contínuos em que você tem mais de um dado contínuo, você precisa comparar, o ideal é que você use um gráfico de área, como a gente está vendo aqui. Se você tem duas variáveis numéricas, sejam dados inteiros ou dados reais, você pode usar um gráfico de dispersão. Ele é imbatível quando queremos comparar duas variáveis numéricas. O gráfico de dispersão ele tem uma desvantagem, que se você tiver duas variáveis com os mesmos valores, duas ou mais variáveis com os mesmos valores, eles ficarão sobrepostos. Algumas ferramentas trazem algumas técnicas para você criar aí uma tremulação e minimizar este problema. Se você quiser comparar três variáveis numéricas, você pode usar um gráfico de bolhas. É um gráfico de dispersão, onde a terceira variável vai ser o diâmetro da bolha. Existem alternativas, algumas ferramentas permitem que você crie um gráfico de dispersão em 3 dimensões, mas nós já vimos que isso não é uma boa técnica, principalmente em um dashboard. Não fica bom num dashboard um gráfico de dispersão em 3 dimensões. Se você quer analisar uma única variável contínua, você quer analisar como essa variável está distribuída, você pode usar um histograma ou um boxplot. O histograma ele traz uma visão mais simples, principalmente para pessoas leigas que não entendem, que não têm conhecimento técnico de um boxplot, mas o boxplot ele permite comparar várias variáveis contínuas, ver a distribuição de várias variáveis contínuas simultaneamente. E se o assunto é performance, se você quer comparar performance, você pode usar cartões ou um gauge, como os exemplos que nós estamos vendo aqui. Então, claro, essas são dicas de elementos gráficos para usar. Cabe aí também o bom senso e o conhecimento que a pessoa que está construindo o elemento gráfico tem dos dados em questão.